Bom dia. Bom dia. Depois desse momento tão tocante, tão importante aqui, nós vamos começar então nossas reflexões com os nossos convidados de hoje, com uma mesa muitíssimo forte, com temas muito importantes, e vamos então trabalhar com alguns temas. Alô? Alô? Tá bom? Por favor, o som melhorou? Então, vamos dar início às nossas reflexões de hoje, com nossos convidados, pessoas de extrema importância na sua vivência e na sua atuação dentro da igreja e dentro do mundo, dentro dos aspectos da sua atuação profissional, da sua atuação na sociedade. E trazemos, então, alguns temas escolhidos com muito carinho, com muito cuidado, que são os temas da qualidade de cuidados no final da vida, dos desafios no âmbito político em relação à vida e à família, depois com pistas de ação para a defesa da vida e da família. E nós vamos chamar como moderador dessa mesa o padre Dr. Aníbal Gil Lopes. Por favor. O doutor Aníbal é graduado em Medicina pela Universidade de São Paulo, doutorado em Fisiologia de Órgãos e Sistemas pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado pela Yale University, atualmente é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, revisor de periódico da Revista Brasileira de Biologia, membro titular da Pontifícia Academia Pro Vita, membro da Academia Nacional de Medicina e membro da Comissão de Bioética da CNBB desde 2004. O professor doutor Daniel Serrão, que vai falar sobre a qualidade de cuidados no final da vida, médico português. Médico português, mas nós poderíamos dizer um médico europeu, dadas as suas atividades nas comissões europeias de bioética. É atualmente uma personalidade ligada à medicina, mais concretamente à anatomia patológica e à bioética. É especialista em ética da vida e membro da Pontifícia Academia para a Vida. Dr. Cláudio Fonteles, por favor. Vai abordar o tema Desafios no âmbito político em relação à vida e à família. Procurador-Geral da República. Eu tenho até um pouco de dificuldade de citar as formalidades sobre ele, porque é meu vizinho desde 1982 e o conheço como paroquiano, as suas atividades, a sua dedicação à paróquia. Compilou nosso pároco, que está no nosso coração, já falecido, Padre Gustavo. Ele tinha o hábito de escrever um pouquinho o resumo das suas homilias. O Dr. Fonteles compilou isso, editou um livro que nós gostamos muito. Então, nós temos uma ligação muito forte, mas vamos aqui às formalidades. Procurador-Geral da República, autor da ação direta de inconstitucionalidade,
ADIM 3510, que pede anulação do ato legal que permite o uso de embriões congelados em pesquisa científica, e membro da Comissão de Bioética da CNBB. Doutora Helenise Aparecida Martins Garcia. Com quem também tenho o prazer de ter algumas ligações pessoais, minha colega na Universidade de Brasília, que vai abordar o tema Pistas de Ação para a Defesa da Vida e da Família. Graduada em Farmácia e Bioquímica, mestre em Bioquímica e doutora em Microbiologia. Docente do Instituto de Biologia da Universidade de Brasília e membro da Comissão de Bioética da CNBB. Nós vamos passar a palavra, então, ao Padre Aníbal, para moderar a mesa, mas queremos avisar que o sistema das perguntas continua como ontem. Façam as suas perguntas por escrito, levantem a papeleta que os apoiadores vão recolher as perguntas e nós vamos encaminhar, então, a mesa. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Com grande alegria por poder participar desse encontro com tantas pessoas que acorrem na certeza do valor da vida e da importância de nos colocarmos a serviço dessa vida, que é o dom maior de Deus, vamos iniciar essa manhã de reflexão com a palavra sedutora do meu grande e querido amigo, professor Daniel Serrão, a quem eu passo. O senhor prefere ficar à mesa ou ir ao pódio? Gosto de falar em pé. Tá bom. Muito bom dia a todos. Começo por agradecer o convite da Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros para estar neste congresso e para ter esta oportunidade. Saúdo respeitosamente os bispos, os sacerdotes, todas as pessoas consagradas, prestando-lhes a minha respeitosíssima homenagem. Agradeço ao Padre Eduardo Peters, que me recebeu com requintes de gentileza, que me foi buscar ao aeroporto de Brasília, às 5h30 da manhã, só ele. E depois entregou-me aos cuidados da Cátia, que tem tratado de mim com um verdadeiro espírito Shalom. E quero cumprimentar, com todo o respeito, o moderador desta sessão, que é um amigo do coração, que eu conheci em Roma, e que mal o conheci disse, está aqui um sacerdote santo. Estou a dizer isto com profunda emoção. Saúdo agora todos os presentes, todos aqueles que vieram aqui hoje e que me vão dar a honra de me ouvirem. Vou falar-vos com o coração, não vos vou falar com a racionalidade, vou falar-vos com o coração, porque nesta sala está verdadeiramente o coração e a alma do Brasil. O tema que me foi atribuído, de que gostei muito, devo dizer, pode parecer-vos desajustado ou até triste. Vamos falar
do fim da vida. Tentarei, ao falar, e de vez em quando talvez ao ler, tentarei tratar este tema do fim da vida, da qualidade dos cuidados no fim da vida, com alegria. Com alegria. Primeiro, vamos entrar um pouco no tema da mortalidade. Que quero eu dizer com isto? Que o homem, o ser humano, é naturalmente, biologicamente, um ser mortal. Todos nós vamos morrer. E não é tragédia nenhuma. Todos nós, um dia, vamos morrer. Bem, quanto mais tarde, melhor. E agora vale a pena perguntar porquê? Porquê é que o homem morre? Poderia não morrer. Talvez pudéssemos ter sido criados imortais. Mas então só haveria uma geração de imortais. Nunca haveria reprodução. Que eram criados aqueles que eram e esses viviam sempre. Devia ser insuportável. Bem, então nós temos biologicamente um programa genético de morte. Mas nem todos os seres vivos têm este programa genético de morte. Os seres unicelulares, que são constituídos apenas por uma forma, a célula, por exemplo, um colibacilo, que de vez em quando tanto nos incomoda, um colibacilo é uma célula. Essa célula tem um programa de desenvolvimento, de multiplicação. Duplica o ADN, já ontem aqui falamos de ADN, portanto eu estou à vontade. Duplica o ADN e divide-se em dois colibacilos. Não morre ninguém. Onde é que está o cadáver do colibacilo? Em parte nenhuma. O colibacilo é uma célula, dá duas, cada uma delas continuará assim a dividir-se, há de infinito. Esta sala está cheia de seres unicelulares vivos que nunca morrem, reproduzem-se, não morrem. E porquê é que os animais e claramente o homem morrem? Porque no corpo do homem, que começou por ser apenas uma célula, todos nós fomos um dia uma célula só, o zigoto, e é por isso que aqui foi dito ontem, e eu reitero hoje, o zigoto tem direito absoluto à vida e ao desenvolvimento. Não é só a vida fechada a menos 130 graus num congelador, não. Ele tem direito à vida e tem direito a desenvolver as suas capacidades. Eu não prefiro não usar a palavra potência ou potência. É uma capacidade intrínseca daquela célula. Ela, como o colibacilo, começa por se dividir em duas. Não morre ninguém. O zigoto divide-se em duas. Passa a ser um embrião de duas células. Cada uma dessas células vai dividir-se. É 4. Vimos ontem ali a professora investigadora que nos mostrou isto com toda a clareza. 4, 8, 16, 32, 64, por aí fora. E se não fosse o programa de desenvolvimento daquele zigoto, que é um programa humano, o genoma do zigoto humano é um genoma humano, como aqui foi dito, só pode produzir seres humanos. Se ele não tivesse esse programa, continuaria a dividir-se e nós seríamos apenas seres unicelulares. Mas não é isso que está previsto biologicamente para o zigoto. O zigoto começa a diferenciar, divide-se em duas células, uma diferencia-se e a outra pode ficar algum tempo naquele estado que ontem aqui foi dito, estaminal ou madre, tronco, fica como célula-tronco porque vai ter de dar outras células para outras diferenciações. Então a segunda célula vai diferenciar-se, ou seja, vai mudar a sua capacidade, vai começando a ter outras capacidades, dá epitélio, dá músculo, dá tecido, tudo isso vai constituindo o corpo humano, o corpo do homem. Mas neste corpo vão ser segregadas, escondidas, células que se não dividem,
que se não diferenciam, se dividem constantemente, sobretudo no homem, mas que se não diferenciam, ficam sempre iguais, que são as células germinais ou gonádicas, que vão dar o espermatozoide no homem e o ovócito na mulher. Tanto o espermatozoide como o ovócito são células gaméticas, são gâmetas, só têm metade da informação nuclear. E quando se transformam, quando se gera dentro dessa célula a estrutura que nós chamamos cromossoma, só tem metade dos cromossomas da espécie humana, só tem 23. Então, no meu corpo, no corpo de cada um de nós, desde muito cedo, ainda na vida embrionária e intrauterina, segregam-se, separam-se algumas células que nunca mais se diferenciam, ficam exatamente como estão, ao longo de toda a vida dos seres humanos. O ovócito é ovócito, desde o embrião até ao fim da vida daquela mulher. O espermatozoide é espermatozoide até ao fim da vida daquele homem. Mas estas duas células têm aí uma função fundamental, que é a capacidade de fazer aparecer uma nova manifestação de vida. Elas são vivas, não criam vida. O espermatozoide está vivo, o ovócito está vivo. Vida celular, se falou aqui ontem. E estas duas vidas celulares vão juntar-se para produzir agora uma forma de vida humana. E assim ficam a aguardar a sua oportunidade de se encontrarem ao longo da vida do homem e da mulher. Encontram-se, geram filhos e a espécie humana está garantida na sua perpetuidade. Ou seja, o programa genético está feito para garantir a perpetuidade desta nossa espécie, que às vezes os biólogos chamam triunfante, que é a espécie humana a que todos nos orgulhamos de pertencer. Mas a consequência é que, exatamente porque o programa da natureza é de perpetuação da espécie e não de perpetuação de cada membro, cada indivíduo da espécie, uma vez cumprida a função da perpetuação da espécie, ou seja, uma vez conseguida a geração de filhos, biologicamente o corpo deixa de ter utilidade biológica. A separação entre o corpo somático, o soma, e o corpo gamético, o gérmen, esta separação, que é a raiz da sexualidade dos seres gonocóricos, que têm duas formas, uma masculina e outra feminina, esta separação marca o processo de envelhecimento e morte. Portanto, nós vamos morrer porque cumprimos um programa biológico de sobrevivência da nossa espécie, sacrificamos o nosso corpo à persistência da espécie humana, para que venham outros que sejam ainda melhores do que nós. Fazemos esse sacrifício e este sacrifício está biologicamente programado, ou seja, as nossas células vão tendo lá uma alteração nos seus cromossomas, até que chega um momento em que não se podem mais dividir. Quando nenhuma das minhas células se consiga dividir, eu terminei o meu tempo de vida. Podemos dizer aqui que há uma espécie de relação um pouco secreta entre... Eu vou beber água, não é? Que é para sobreviver. Ponho aqui que fica mais perto. Cumprida, portanto, esta função, o nosso corpo está biologicamente com um programa genético de morte. Mas este programa genético, dizem os biologistas que sabem mais do que isso do que eu, tem um espaço temporal, tem um tempo de vida que é de 120 anos. Portanto, nós podemos durar 120 anos. Esse é o tempo que a genética nos dá. E olhem que lá na Bíblia, num salmo, assim de passagem, num salmo que se calhar já leram, no salmo está escrito: o homem cuja vida dura 120 anos e depois continuam. Como se fosse uma coisa normal naquele tempo, naqueles tempos da vida, se soubesse que realmente a duração biológica da vida é 120 anos. Bom, nós, a maior parte, não chegamos aos 120 anos.
Aí o nosso arquiteto de Brasília já vai com 102, pode ser que chegue aos 120, mas a maior parte de nós não chegamos aos 120 anos. Então, vamos fazer aqui uma distinção entre o que é a morte natural, que é aquela que ocorre progressivamente à medida que os nossos órgãos vão perdendo a capacidade de responderem aos estímulos externos, o que é a morte natural, daquilo que é a morte antecipada. Ou seja, eu morrer antes do tempo que a minha biologia me permite viver. Quero dizer que nem todos têm um programa genético de 120 anos, é evidente, mas é a duração máxima. A maior parte de nós, enfim, eu estou com 82 e tenho alguma aspiração de poder durar mais 8, 9, 10 e depois não acabo a conta. Até por aí. Muito obrigado. Então, se há a morte antecipada, a nossa função é trabalhar contra a antecipação da morte. Temos de trabalhar. E essa é, temos de dizer, a função dos médicos. O que é que os médicos fazem? Evitar que a pessoa morra? Não. Não há médico nenhum, não há medicina nenhuma, não há tratamento nenhum que impeça uma pessoa de morrer. Todos nós morreremos um dia de uma doença incurável. Mas antes de chegar à doença incurável, há muitas doenças que são curáveis. E então é aqui que está a função e o trabalho do médico. É o médico que vai contra a natureza e faz ele muito bem. O médico vai contra a natureza. Já tenho dito muitas vezes que a natureza não é uma pessoa moral. Não temos que respeitar nada, em muitos aspectos, a natureza, nem o vulcão lá da Islândia. Portanto, a natureza não é uma pessoa moral. Agora, o médico luta contra a natureza e faz, do meu ponto de vista, muito bem. Então, a medicina sempre lutou contra a morte antecipada. Vamos ver se conseguimos que viva mais tempo. Isto que é uma atividade extremamente positiva, que nós temos todos de agradecer constantemente a existência de uma ciência médica cada vez mais capaz de curar, cada vez mais capaz de salvar vidas que há 10 ou 20 ou 30 anos eram imediatamente perdidas, eram mortes antecipadas. Temos de agradecer isto, mas temos de reconhecer que houve aqui, tem havido algum exagero, algum risco. Ou seja, que o médico ou a medicina se convença que sempre e em todas as situações vai poder intervir sobre o corpo doente e impedir a morte. Sempre. E, como ele tem esta convicção de que sempre poderá evitar a morte, ele vai colocando sobre aquele corpo doente cada vez um número maior de intervenções, causando maior sofrimento, causando maior incapacidade, exercendo pressões inaceitáveis sobre aquele corpo para que ele não morra. Eu costumo dizer, sem ironia, mas que hoje num hospital, mesmo com uma doença gravíssima, é muito difícil morrer, porque os médicos fazem tudo para que a pessoa não morra. E eu digo aqui que exageram. E então há o exagero que é a obstinação terapêutica, a teimosia terapêutica, a desproporção terapêutica, atuando sobre aquela pessoa, não de uma forma útil, mas de uma forma fútil. Esta futilidade é raiz, é razão, é motivo para muita preocupação. O segundo ponto que eu quero agora focar começa por uma afirmação que espero todos possam subscrever comigo, que diz assim: quem vive com dignidade envelhece e morre com dignidade. Quem vive com dignidade envelhece e morre com dignidade. A boa morte, a morte digna, prepara-se, conquista-se na adolescência, conquista-se na juventude, onde está presente então a dignidade humana. Há lugar agora para eu dizer alguma coisa mais formal sobre a dignidade humana.
O homem, escreveu aqui, este texto depois está à vossa disposição. Eu já o enviei com alguma antecedência, portanto vão poder lê-lo em casa com tranquilidade. Eu só lerei aqui as partes assim mais que exigem um bocadinho mais de rigor. O homem, no conjunto de todos os seres vivos, constitui o sistema biológico mais elaborado, porque é possuidor de uma qualidade intrínseca própria, que é a inteligência reflexiva, a capacidade de pensar sobre as percepções, a qual inteligência se exprime como consciência do mundo e se materializa depois em toda a cultura criada, toda a cultura exterior simbólica. A inteligência reflexiva, portanto, dá-nos consciência do presente, dá-nos memória do passado e dá-nos uma capacidade formidável de imaginarmos o futuro. Neste universo cultural, onde estamos a pensar a morte do homem, como a morte de cada homem, não é um acontecimento trivial. Agora, quando estou a falar de homem dotado de inteligência reflexiva, vou dizer que a morte do homem não é apenas um acontecimento biológico geneticamente programado, não é um acontecimento trivial. Escrevi um dia que, com a morte de cada homem, termina um universo cultural muito específico. Um universo cultural mais ou menos rico, é certo, mas sempre um universo original, um universo que não mais vai poder ser repetido. O que um homem deixa, o que cada um de nós deixará quando morrer, os seus escritos, todos aqueles objetos culturais, em sentido geral, que criou ao longo da sua vida, a memória da sua palavra, a memória dos seus gestos, ou até a memória do seu sorriso naqueles que com ele viveram, e também os filhos que tenha gerado. Tudo isto exprime uma realidade que está para além, que transcende o corpo físico. Aquele certo corpo físico que esse homem usou para viver no seu limitado tempo pessoal de ser homem. A dignidade humana está aqui. Está, em primeiro lugar, no imenso valor biológico do corpo do homem, enquanto suporte da vida humana, com toda a riqueza cultural e espiritual que especifica essa vida como uma autêntica vida humana. A dignidade humana está na liberdade, que é constitutiva da dignidade. Está na liberdade, que tem de ser a um tempo liberdade física e liberdade espiritual. A liberdade desse corpo se exprimir como corpo humano, mas criador de cultura. Comunicando, amando, decidindo, vivendo em sociedade com todos os outros homens, seres humanos. Viver, envelhecer e morrer com dignidade é, em primeiro lugar, respeitar este valor biológico e esta liberdade. Cada um de nós deve a si próprio este respeito, como o deve aos outros homens. Devem-no os médicos aos doentes que se lhes confiam. Devem-no os pais aos filhos e os filhos aos pais. Devem-no os esposos entre si. E, afinal, deve todo homem, em relação a qualquer outro homem, num verdadeiro humanismo de responsabilidade. O corpo do homem é condição da vida humana, mas não explica, esta é uma matéria séria agora, não explica a emergência no homem vivo
da nova dimensão especificamente humana de ele ser um criador cultural, único e irrepetível. Morto, o homem, o corpo, como mero suporte físico desta vida humana, fica, de certa forma, esvaziado de sentido. É como um despojo de uma batalha terminada. Direi em comentário que, por exemplo, o molde da máscara mortuária de Goethe nada nos diz sobre a força e a grandeza do seu pensamento. Como o molde das mãos de Rodin não tem nenhuma relação com a beleza da sua estatuária. E devo dizer-lhes, porque já ouvi, não só em reproduções, mas autêntico, o túmulo do pintor Salvador Dalí, temos de dizer, é simplesmente ridículo. Ridículo em relação à obra de Salvador Dalí, que tem coisas extraordinárias. O maior absurdo biológico, cultural e social é não a morte natural, não a morte natural, mas a morte intencional de um homem por outro homem, de um ser humano por outro ser humano. Nenhuma causa explica esta atitude. Nenhuma argumentação cultural ou social a pode jamais justificar, porque ela é biologicamente um absurdo e uma monstruosidade. O aborto é um absurdo e uma monstruosidade. Muito obrigado. Porque o corpo humano sabe, entre aspas, o corpo humano sabe morrer naturalmente, quando os sistemas e estruturas que possibilitam a vida estão irrevogavelmente bloqueados ou destruídos. Não precisa da intervenção ativa de ninguém, e é dever absoluto dos médicos saberem reconhecer esta fase irreversível e não abusarem nem dos aparelhos, nem das pessoas. Matar o outro, seja qual for o pretexto, da ideologia a uma falta comiseração, pretextos, da ideologia a uma falsa comiseração, é um retrocesso tão grande no longo e difícil caminho da hominização, da consciência do eu e do reconhecimento do outro como um absolutamente outro, que a erradicação definitiva da prática da morte dos seres humanos por outros seres humanos, esta erradicação deve constituir por si própria, só por si própria, o objetivo principal da luta de todos quantos pensam como eu penso, que os homens, todos os homens, pelo respeito que todos devemos à universalidade e igualdade da nossa natureza biológica e espiritual, têm o direito de nascer, viver, envelhecer e morrer em dignidade. Matar é a negação absoluta desta dignidade. Bom, esta é então a regra para o cuidado no fim da vida. Tudo o que eu disse aqui, estive a dizer antes, é para estabelecer o suporte, o background, a regra, a forma na qual a qualidade do cuidar da vida no final da vida deve ser inscrita, deve ser integrada. Bem, essencialmente, como viram, a regra fundamental é esta: vamos amar o outro. E é na inteligência reflexiva do ser humano que se revela o espírito humano. E é na autoconsciência que nós intuímos que o nosso espírito é
da mesma natureza do espírito transcendental. É quando amamos o outro na nossa consciência e depois mostramos esse amor como respeito e ajuda aos que sofrem. E vimos aqui hoje de manhã uma demonstração riquíssima, vivíssima, emocionante do que é não só nós amarmos o outro na nossa consciência, mas depois sermos capazes de o amar ali, aquela criança abandonada, aquela criança desgraçada que vai morrer. Então nós vamos positivamente pegar nela ao colo, como disse o nosso bispo, pegar nela ao colo como se fosse Jesus menino a pegar ao colo naquela criança desgraçada. Portanto, é neste amor, isto agora são palavras da primeira encíclica de Bento XVI, muito pensada, que resume, penso eu, digo eu, aquilo que foi a sua profundíssima meditação sobre a vida e sobre Deus, como grande teólogo que é, ao longo da sua vida. Na sua primeira encíclica ele diz: a Deus nós não o conheceremos diretamente como tal, mas quando nós amamos o outro, quando nós amamos o nosso irmão, e perguntamos a nós próprios por que é que amamos aquele nosso irmão, quando nós descobrimos que o amamos, é aí que podemos intuir a natureza, a realidade, a integração de Deus na nossa autoconsciência, ou seja, no nosso espírito. Isto são afirmação logo no início da carta Deus Caritas Est. Deus é o amor pelo outro. Não é o amor apenas, permite que nesse amor eu, como ser humano individual, receba dentro de mim aquilo que eu chamo a minha autoconsciência, o meu espírito, receba dentro de mim a revelação, a intuição, como quiserem chamar-lhe, da própria transcendência universal, ou seja, daquilo no cérebro, a que nós chamamos Deus. Portanto, como dizia, esta é a regra do cuidado no final da vida. Então, os adeptos da eutanásia dizem assim: pois claro, nós também estamos de acordo, nós vamos matar as pessoas por compaixão. Então, estamos a gostar delas, estamos a ter um ato de amor. Eu estou cheio de compaixão daquela pessoa e mato-a. Mato-a por compaixão. Bom, isto é a afirmação mais falsa, mas está escrita em documentos oficiais holandeses. Eu vou rapidamente depois dizer alguma coisa, porque eu tenho medo de gastar o meu tempo. Em documentos oficiais holandeses. Ora bom, isto é falsíssimo. E é fácil demonstrar que é falso se nós analisarmos muito rapidamente aquilo que se passou na Holanda. Na Holanda o que acontecia habitualmente é que de vez em quando os médicos matavam os doentes e depois alguém sempre fazia queixa no tribunal, é aberto um processo de crime e há julgamento. E no julgamento o médico vinha com esta cantiga: eu não podia mais, ele estava com um sarcoma a destruir a face, eu não podia mais com aquele sofrimento e eu matei-o por compaixão. Eu acrescentei assim: ele estava com compaixão, era dele próprio, era ele que não podia suportar o sofrimento do outro, então matou o outro por compaixão com ele, não era com o outro, porque não há compaixão nenhuma quando eu mato uma pessoa. Matar um indivíduo é matar a compaixão por ele. Quando eu não tiver nenhuma compaixão por ele, eu então mato. Agora, que aquilo que os médicos faziam era terem compaixão de si, já não podiam suportar mais aquilo. E os juízes absolviam-nos, ou pena suspensa e tal. E os juristas holandeses disseram: isto não pode ser. Então há aqui uns cidadãos na Holanda que estão autorizados a matar e não vão para a cadeia, não pode ser. Então, se é assim, façam uma lei, foram os juristas holandeses que exigiram, façam uma lei em que se diga que se o médico matar o doente assim, porque ele está desta maneira, então nessa altura o médico vai poder cometer um homicídio, mas esse homicídio não é penalizado, não é castigado. Abre-se um processo de crime, porque ele cometeu um homicídio, durante 4 anos esse processo fica aberto para ver se afinal foi compaixão ou não foi, se foi alguém que lhe pagou para ele matar o idoso para receberem a herança, ou seja o que for, e então, ao fim de 4 anos não aparece nada e o processo é arquivado e ele fica livre daquela acusação. Mas era acusado de homicídio. E os juristas holandeses sempre disseram que a eutanásia seria sempre na Holanda um homicídio, embora em certas circunstâncias não fosse penalizado. Bom,
Mentiram. Porque cerca de 8 anos depois, essa primeira lei vigorou durante 8 anos, cerca de 8 anos conseguem os médicos que não queriam ter aquela ameaça do processo durante 4 anos, os médicos fizeram um grande movimento lobístico na Holanda e conseguiram que um parlamento, na Holanda é difícil aquelas maiorias, mas enfim, lá juntaram uma maioria que aprovou uma nova lei de eutanásia, que está em vigor desde o dia 1 de abril de 2002. É o dia das mentiras, mas calhou assim. Se calhar na Holanda não é. Desde o dia 1 em Portugal é o dia das mentiras. No dia 1 de abril os jornais trazem sempre uma notícia, fez isto, fez aquilo, é tudo mentira. Ali também se calhar era, devia ser. Mas então, a lei agora é uma lei horrível. Porque a eutanásia na Holanda deixou de ser um crime de homicídio. É um ato médico, legítimo, legal, legítimo para eles, mas legal. Um médico, isto agora é ironia minha, mas eu tenho de o dizer para se perceber bem. O médico, o doente está internado no hospital e o médico, no processo do doente, na papeleta do doente, receita a eutanásia como quem receita um cardiotónico ou um antibiótico. Este doente está nas condições tal, e, portanto, vou-lhe aplicar a eutanásia. É isto que ele escreve no processo clínico. E informa o doente não tem sequer hoje que pedir a eutanásia. O médico decide que o melhor que ele, médico, tem a fazer por aquela pessoa é matá-la. Voltamos à história da compaixão por ele próprio e agora, se calhar, também para diminuir as despesas do hospital. Porque a verdade é que, matando estes doentes, poupa-se o dinheiro de estar a gastar com os tratamentos ou mesmo com o simples internamento no hospital. Esta situação, a meu ver, é gravíssima hoje, na Holanda. É gravíssima. Eu espero, sinceramente, que a quase maioria, a metade da população holandesa que se opõe à eutanásia, que essa metade consiga bater na cabeça cabeças duras daqueles holandeses, que deixar de ser um homicídio abre a porta a todas as perversões, a todas as corrupções. Nós bem gostaríamos que os médicos fossem sempre pessoas sérias. A maior parte, a grande maioria, são. Mas há uns que não são. E, portanto, com esta arma na mão, com a possibilidade de matar o outro, os médicos holandeses têm sobre si um poder que é inaceitável. Bom, vamos ver agora então como é que nós, que não estamos na Holanda, como é que nós que somos católicos, como é que nós olhamos para a questão da eutanásia. E esta parte é, digamos, uma síntese de argumentação, uma forma de preparar a resposta a quem nos diz que a eutanásia é uma coisa boa. Para mim, que haja uma pessoa que chegue ao pé de mim e me diga: eu antes quero que o Senhor me mate do que eu continuar a viver. Se há uma pessoa que me faz este pedido, esta pessoa merece a minha imediata atenção, merece a minha maior preocupação, porque é um pedido extraordinário, invulgar. Ninguém anda por aí a pedir aos médicos: Sr. Doutor, mate-me. Diz: Sr. Doutor, cure-me. Sr. Doutor, salve-me. Não pode dizer: Sr. Doutor, mate-me. Se uma pessoa me diz: Sr. Doutor, mate-me, eu tenho de saber porquê. Tenho o direito, tenho a obrigação de saber porquê. Porquê é que me está a fazer esse pedido tão extraordinário e tão invulgar? E a pessoa diz-me, por exemplo, isto: Sr. Doutor, eu tenho dores excruciantes, de dia e de noite. Não consigo viver com estas dores. Estas dores são tão violentas, são tão permanentes, que eu prefiro que o Senhor me mate do que continuar a viver neste estado. Pedido absolutamente razoável. Não tenho nenhuma crítica a fazer a quem me pede, nestas condições, que eu o mate. Qual é a minha obrigação? Qual é a minha resposta? Matá-lo? Nunca. Então qual é a minha resposta? Tratar as dores. Hoje não há dor intratável, dor neuropática intratável. Todas as dores têm tratamento médico e, se for necessário, cirúrgico, absolutamente eficaz. A secção do feixe espinotalário, absolutamente eficaz. Portanto, se uma pessoa se queixa de dores e até pede eutanásia por causa das dores, ela está a ser pessimamente tratada pelo médico e tem de resolver esse problema. E se for comigo, eu tenho de fazer meia-culpa e dizer: de facto, não tenho sabido tratar, mas agora vou tratar as suas dores. Ou tenho aqui um especialista de tratamento da dor. Ou eu vou tratar as dores. Tratada a dor, a pessoa não mais pede a eutanásia. Mas pode-me dizer assim: doutor, eu não tenho dores. O senhor até me tratou, eu tinha dores, mas agora não tenho. Estou bem tratada, não tenho dores. Mas tenho um sofrimento
permanente, insuportável. Dentro de mim só vejo escuridão. Não tenho forma de olhar para nada. Passo o dia a sofrer. Eu diria cá para mim, está numa depressão profunda. Muito bem. Passo o dia a sofrer. E este sofrimento é tão insuportável que eu quero que o Senhor acabe com o meu sofrimento e para isso mate este corpo que me está a fazer este sofrimento. Qual é a minha obrigação? É matá-la? Não. É tratar o sofrimento. O sofrimento tem tratamento médico. Tem tratamento seguro médico. Não diria como o caso das dores, que faço desaparecer as dores. Se calhar não consigo fazer desaparecer o sofrimento, mas o sofrimento tem tratamento, obviamente. Se uma pessoa vai a um consultório médico queixar-se de que está a sofrer, o médico faz um diagnóstico de depressão ligeira ou profunda e inicia o tratamento, e faz o tratamento, e ela não está a pedir eutanásia nenhuma, está a pedir que a trate do sofrimento. Se a pessoa pede eutanásia por causa do sofrimento, eu agora não trato o sofrimento só porque ela pediu eutanásia, é um absurdo clínico. Portanto, a minha obrigação é tratar aquele sofrimento adequadamente. Aí já é mais difícil, já não é qualquer profissional de saúde. Tem de ser um especialista. Tem de ser um especialista com conhecimento da forma como o sofrimento se constrói na autoconsciência. O sofrimento acontece na autoconsciência. Tem um suporte neurobiológico, mas depois é alguma coisa, de novo, que nós não sabemos explicar, que depois de estimular ali um sistema supratalâmico, faz aparecer um sentimento interno de sofrimento. Transformamos essa percepção num sentimento, e esse sentimento é-nos muito negativo. Hoje há tratamento, em grande parte, farmacológico, psicoterápico, psicanalítico. Estes doentes têm de ser acolhidos permanentemente nesse seu sofrimento e melhoram. Quando melhoram, naturalmente, que não pedem mais a eutanásia. A terceira situação em que me tem acontecido de assistir a pedidos de eutanásia, eu falo da minha experiência pessoal em grande parte, que me tem acontecido é na situação, felizmente, muito rara, mas que vai acontecendo, que é aquele jovem que dá um salto para a piscina, como um marinheiro do mar adentro, dá um salto para a piscina, parte aqui a sexta, a sétima ou a quinta cervical e fica tetraplégico. E outros que mais abaixo ficam paraplégicos, têm de viver numa cadeira de rodas. Então, o tetraplégico, o indivíduo que pode mexer-se, infelizmente, poderá suicidar-se. Mas aquele que é tetraplégico não pode suicidar-se. Não tem condições físicas para suicidar, mas cria dentro de si uma vontade suicidária. Essa vontade é construída no esvaziamento completo de qualquer projeto de vida individual. Deixou de ter um projeto de vida individual, não acha que não está a fazer nada no mundo, porque tudo aquilo que ele quereria ou gostaria de fazer exigia que ele mexesse os braços e as pernas. Como não pode mexer nem os braços nem as pernas, ele pede ajuda ao suicídio, como aconteceu com o Ramon em Espanha, ao mesmo tempo que 15.000 tetraplégicos espanhóis assinaram um manifesto dizendo que aquilo era um problema pessoal do Sr. Ramon, mas que não era de forma nenhuma a posição da maioria, da imensa maioria dos tetraplégicos espanhóis que viviam a sua vida tendo conseguido recriar um novo projeto de vida. Então essa é a nossa função. Se ele nos pede a ajuda ao suicídio ou nos pede a eutanásia, a obrigação do médico é fazer tudo para reconstruir, melhor, para conseguir que aquela pessoa reconstrua a partir da sua inteligência. Viktor Frankl chamou logoterapia, a terapêutica pela inteligência, que ele, na sua autoconsciência, digo eu agora, reconstrua um novo projeto de vida, uma nova esperança de vida, uma nova forma de estar no mundo, que ele possa realizar, preenchendo a si completamente, mesmo sem mexer os braços nem as pernas. Posso-lhes garantir que isto é possível, não estou aqui a falar no ar, é, independentemente dos tetraplégicos espanhóis, o primeiro que assinava era um engenheiro eletrotécnico, que conheço e acompanho em Portugal vários tetraplégicos que exercem uma vida completa, que fazem a sua atividade. Um é o chefe da Câmara de Provadores do Vinho do Porto, consegue mexer a cintura escapular, tem uma forma de poder cheirar e, como sabem, não engole, meter o vinho do Porto na boca e depois deitá-lo numa baciazinha própria. Bom, não vamos agora estar aqui a falar desses pormenores. O que é certo é que este engenheiro tirou o curso de engenharia agrónoma, o curso de agrónomo já depois de estar tetraplégico,
Tirou a especialidade de enologia e hoje é um profissional respeitadíssimo. É o melhor dos provadores do vinho do Porto, com sede lá no Instituto do Vinho do Porto. Portanto, garanto-lhes que sim. Agora, é necessário começar imediatamente. Não é esperar que a pessoa se desespere. É imediatamente, tetraplégico, no dia seguinte, já há fisioterapia, já há presença de uma pessoa. É preferível que seja uma pessoa só, que tenha essa especialidade. Presença de uma pessoa que não é minutos, chegar a isso, não, horas ao pé dele. E posso-lhes dizer que obter resultado com a logoterapia pode precisar de 1 a 2 anos. Durante esses 1 a 2 anos, a pessoa, o tetraplégico, está ali entre pedir ou deixar de pedir eutanásia. Muitas vezes não fala, fala uma vez, depois não fala mais, mas ainda não está bom. Ele está bom quando ele assume o comando da sua própria vida, do seu próprio corpo. Quando ele assume esse comando, está curado, não há problema nenhum, nunca mais vai pedir eutanásia e vai poder viver uma vida feliz. Bom, Padre Aníbal, ainda tenho 5 minutos? Bem, então, eu gostava de falar 1h30, mas não pode ser. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou dar aqui um saltinho, passar do B para o C e acabo. E acabo. Se calhar vai ser 7 minutinhos, mas ali a generosidade do Padre Aníbal vai-me deixar falar mais 7 minutinhos, com certeza. Muito obrigado. Ainda não acabei. Anunciei que ia acabar, mas ainda vou falar 7 minutos. Vou ler a parte final. Depois batem palmas que eu fico muito contente. Isto que eu estive aqui a dizer, permite-me agora esta conclusão, passando por cima de uma parte, que é o seguinte. A medicina moderna dispõe hoje de uma nova especialidade que faz o contraponto com a medicina intensiva, com a tal medicina excessiva, que faz coisas boas, mas que também faz coisas más, que é a medicina chamada paliativa. A medicina paliativa é uma forma nova de cuidar das pessoas doentes. É um cuidado multidisciplinar e rigorosamente personalizado. Rigorosamente personalizado. É dirigido efetivamente àquela pessoa e não aos 5 doentes que estão na mesma enfermaria. É uma relação individualizada, como eu disse, entre um terapeuta, médico, enfermeiro, psicólogo, voluntário social, um ou mais familiares, e esta pessoa doente, como uma pessoa concreta, com uma biografia pessoal, que temos de ter sempre em conta, e que vai morrer e sabe que vai morrer. O cuidado personalizado, paliativo, não apressa o momento da morte, nem o atrasa. Acompanha o tempo de morrer e a forma de morrer daquela pessoa concreta, prodigalizando-lhe todos os gestos técnicos, de todos os tipos, que contribuam para o seu bem-estar. Bem-estar físico, atendendo, como disse, às dores, atenuando as dores neuropáticas. Bem-estar psicoemocional, acolhendo o sofrimento e ajudando a pessoa a viver um luto saudável pela própria morte que se aproxima. Bem-estar espiritual, que passa pela criação muito personalizada de formas diversas de a pessoa manter ativa a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de exprimir os seus pensamentos, a sua capacidade de amar. A sua capacidade de amar. Bem-estar, finalmente, bem-estar religioso, possibilitando o encontro daquela pessoa com o ministro da religião e permitindo que haja um diálogo entre os dois, um diálogo calmo, um diálogo profundo entre a fé e a verdade. A partir da minha experiência pessoal, posso garantir que o cuidado paliativo personalizado, cuja criação e desenvolvimento devemos a Cicely Saunders, uma católica inglesa, dá aos que vão morrer uma qualidade de vida que, de facto, até nos impressiona. O cuidado personalizado
e ativo dá à pessoa que vai morrer o sentimento de estar protegida, de estar cuidada e até de estar valorizada. Sente-se respeitada como pessoa viva, como pessoa importante para todos os que dela cuidam, os que se preocupam com o seu conforto e o seu bem-estar, os que a mantêm ligada à sua família, aos seus amigos, aos seus colegas profissionais, à sua religião. Sente-se amada por todos à sua volta e vai desejar retribuir com gestos pessoais concretos de amor que exprimem fundamentalmente a gratidão que ela tem pelos seus cuidadores. Tenho muitas experiências deste género. As prendas que deixam ficar para serem abertas depois de morrerem. Não as dão enquanto estão em vida. A forma de agradecerem é deixar ficar lá no sítio qualquer uma prenda para o seu cuidador receber, às vezes com expressões que nos fazem emocionar. A criação deste clima de um afeto ativo, no qual devem participar os membros da família, é conseguida. E é esse clima que promove a melhor qualidade de vida até ao momento em que a vida termina. Que lugar para os católicos e para as suas organizações sociais e caritativas? Tenho solicitado que ocupem o primeiro lugar na criação e desenvolvimento dos cuidados paliativos personalizados. Com a mesma paixão que levou Isabel, a Rainha Santa, que veio de Aragão do século XIV para casar com Dom Dinis e foi Rainha de Portugal, e depois Dona Leonor, e ajudava os pobres, conhecem a história da transformação do pão, do dinheiro em rosas, e depois Dona Leonor criou as misericórdias em Portugal. Com esta mesma paixão, vamos esperar que as estruturas, sobretudo católicas, sobretudo as que são vocacionadas para a área da saúde, tratem de criar rapidamente cuidado paliativo personalizado. Este cuidado multidisciplinar pode ser prestado no domicílio, pode ser prestado em áreas específicas dos centros como internamento ou até nas unidades para este tipo de cuidados. Duas condições têm de ser satisfeitas para o sucesso de uma destas iniciativas. A primeira é que os espaços onde elas se vão realizar, quando são instituições, não copiem os da arquitetura hospitalar e sejam amplamente abertos à luz e à natureza viva. A segunda, muito importante, é que médicos, enfermeiros, psicólogos, voluntários, familiares adquiram uma competência especializada nestes cuidados personalizados paliativos. O movimento para a implementação deste novo tipo de assistência aos doentes alastra hoje por todo o mundo. A Seleção teimou e conseguiu que hoje em todo o mundo se fale de cuidados paliativos. Ela fez do Reino Unido o seu precursor, logo seguido pelo Canadá, pelos Estados Unidos. O Brasil, e assim termino, o Brasil, com a reconhecida e exemplar vocação da sua Igreja Católica para se preocupar com os problemas concretos que afligem as pessoas concretas, pode ser, sob o impulso dos católicos e o apoio da sua Igreja, um país pioneiro na criação e expansão desta nova medicina, que é a medicina paliativa e personalizada. O tempo de morrer não pode ser tempo de abandono e sofrimento, ou de uma medicina intensiva, agressiva e inútil. É a finitude da vida que dá à vida o seu mais grandioso sentido. Este sentido grandioso, que é a plenitude da vida de cada um, pode ser mantido até ao fim. Temos de ser promotores da vida em plenitude, no fim da vida. Com a morte, a vida de cada um de nós não acaba, apenas se transforma noutra forma de vida. Espero, com alegria, a vida do mundo que há de vir. Muito obrigado. 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 Obrigado.
Nós gostaria que o nosso intervalo fosse mantido o seu término. Nós tivemos um certo atraso no início da sessão, mas se nós voltarmos